Olá, turma! Nós estamos aqui novamente para falarmos sobre romantismo. Mais especificamente, nós vamos começar a falar um pouco sobre o romantismo, ou a escola romântica em Portugal. Nós comentamos que sobre o contexto histórico da Europa ali no final do século XVIII e início do século XIX. A Europa está passando por várias transformações do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político também. Essas mudanças elas vão afetar o mundo inteiro, ou melhor dizendo, o mundo ocidental, a Europa e o novo continente aqui, Brasil e as Américas de modo geral. Mas nos atendo especificamente a Portugal. O que está acontecendo com Portugal no finalzinho do século XVIII e início do século XIX é algo que chama a nossa atenção, porque Portugal, aquela grande nação, poderosa nação das grandes navegações, que transformou o mundo de então com grandes descobertas, entre elas o nosso país, o Brasil, agora está vivendo um momento de crise, uma crise econômica e política, principalmente no início do século XIX. Essa crise ela vai ter reflexos aqui no Brasil. Portugal está enfrentando sérios problemas com uma situação política que é a situação de Napoleão Bonaparte está batendo a porta de Portugal. E tudo isso acontece porque Napoleão decretou um bloqueio internacional, ou melhor dizendo, um bloqueio continental, e esse bloqueio continental afeta diretamente Portugal. Por quê? Porque o bloqueio continental ele dizia respeito às relações dos países da Europa continental com a Inglaterra, grande parceiro econômico de Portugal. E agora o que fazer? É ceder à pressão de Napoleão ou aderir ao bloqueio continental e assim causar um transtorno, causar um problema de ordem econômica e social e política para Portugal? Bem, o que nós sabemos desse desfecho é que em 1808 a família real portuguesa, com toda a sua corte, sai de Portugal e vem para o Brasil. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais detalhadamente quando formos falar sobre as mudanças que ocorrem no início do século no Brasil e que contribuem para o surgimento da escola romântica em nosso país. Até lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo em Portugal. Então Portugal nessa primeira metade do século XIX experimenta um momento de transformação política, de transformação social, transformação econômica. Mas esse momento não é um momento positivo, como acontece em outros países da Europa. Na verdade é um momento que traz um grande transtorno para Portugal. Esse transtorno tem a ver com o fato de Portugal ser um país ainda atrasado, se comparado a outras nações europeias. E esse atraso deve-se à sua condição econômica, obviamente, e à condição social. É nesse contexto, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, com a pressão de Napoleão, com a desestrutura da burguesia, apenas isso, mas a própria estrutura econômica portuguesa que ainda era muito baseada nas relações feudais e no domínio do clero sobre grande parte do território português, tudo isso vai provocar grandes mudanças. E do ponto de vista da arte, mais particularmente da literatura, nós temos em Portugal o surgimento então de um movimento que tenta resgatar o passado português. E como nós já falamos em sala, esse resgate ele tem um objetivo. Que objetivo? Resgatar o passado tem a ver com esse espírito nacionalista que é importante para aquele momento que Portugal está vivenciando. Esse espírito nacionalista que precisava ser retomado para que Portugal pudesse dar um novo impulso à sua trajetória, à sua história. O que os autores portugueses vão fazer é buscar no passado português, aquele passado de glória de Portugal, os elementos para criar essas condições para que Portugal consiga se desvencilhar desse momento que é um momento difícil e um momento de crise.
autores portugueses vão buscar então a referência do passado. E esse passado português de glória é o passado medieval. Surge então a figura do herói medieval, sobre o qual nós já falamos também em sala de aula. Essa figura do herói romântico, com valores burgueses, com valores cristãos, que é resgatado, mas que traz consigo o passado daquela nação, para que sirva de base para que a nação se recupere ou recupere a sua própria autoestima.